Pronto, vamos lá começar a nossa aula do dia 10 aí de junho. E peço desculpas, né, pelo pequeno atraso. Como eu disse antes, alguns problemas tecnológicos, mas já está tudo certo. Quem é primeiro dia, quem chegou hoje, seja bem-vindo. Vou passar alguns pontos que foram ditos na aula passada, alguns pontos também que vocês relataram que ficaram com dúvida, então eu reforço, se ficar com alguma dúvida, eu li lá na lista de presença também, que vocês colocaram. Então a gente vai falar de alguns pontos tratados e começar o nosso assunto. E, gente, eu não sei se vocês viram já a notícia. Viram a notícia dos horários de atendimento? Está bastante diversificado, né? Então, tem horário aí, tem quarta, sexta, manhã, segunda, sexta, tarde, tem segunda e sexta à noite, tem terça e quarta amanhã, tem quarta manhã e tarde, tá? Então, com base no que vocês responderam lá no nosso formulário da lista de chamada, né, na aula passada que eu passei para vocês, a gente tentou aí moldar para que abrangesse um leque de opções. Tá? Então, claro que, como eu disse também, principalmente esses meus horários, eles podem ser moldáveis, não se preocupem. E lembrando que o nosso link é o link único, né? Diego já deu aí o ok de que está conseguindo abrir, consegue abrir pelo computador, consegue abrir pelo celular. E mais algumas informaçõezinhas é referente ao YouTube. Então, na sexta-feira, como foi nossa aula de apresentação na aula passada, eu vou deixar para postar depois dessa aula, que eu já posto as duas. Tem também o nosso perfil no Instagram, então, bem, né, na blogueiragem, vamos seguir, porque vai ter algumas atividades lá, uma interação bem bacana, faz parte da disciplina, né, uma ação dos professores, uma ação também dos monitores. E fiquem atentos. Né, lá no YouTube, como eu disse, tem já diversas aulas já dos semestres passados, também foram remotas, e vocês fiquem à vontade para assistir as aulas da gente, para revisar, se quiser assistir as aulas também do semestre passado, né, tem a aula da professora Camila, do professor Douglas, do professor Antônio, então tem uma diversidade aí nessas playlists, e tem todo o nosso conteúdo, abrange todo o nosso conteúdo. Tem uma criança aqui gritando que só. Lembrando que lá no nosso CIGA, né, tem um plano de curso, essa aula já está lá, tabelas, gráficos. Pode falar, alguém levantou a mão? Eu, Pode falar. eu vi uma lista lá na sua ocorrência, né? Mas quando eu abri, ela já estava com um gabarito. Vai ter alguma lista para a gente estar fazendo mesmo? Sim, faz parte das nossas atividades avaliativas, vai ter sim um questionário, no multiprova. Essas listas que elas vão estar no CIGA disponibilizada para vocês, aí já está com o gabarito, que é uma lista simples de conversão, de unidades, mas vão ser listas para fixação, para exercitação, tá? Então, essas listas, nem todas vão com gabarito, vão ter questões que vão só com a resposta final, né? Então, vocês vão entender aí essas listas. O que eu quero que vocês pensem é que elas são um compilado de outras questões de prova passada, questões que também estão nos livros. É para fixação, é para exercitar, elas não valem pontos, certo? Certo, obrigado. De nada. E aí, o gabarito é para que vocês confiram, ver se está no caminho certo, se não está. Nem todas vão ter, né, para dar uma instigada de que vocês busquem ali o resultado, busquem fazer da melhor forma. Nossas datas de avaliação também, né? Então, nossa primeira avaliação vai ser no dia 6 de julho. E nossa metodologia, nossas aulas, né, síncronas, sempre uma retomada do conteúdo, vamos sempre estar fazendo exercícios também, ocasionalmente, se hoje o computador não tivesse ligado, a gente ia ter que optar pela aula assíncrona, mas a maioria das nossas aulas, nesse mesmo horário, eu estarei aqui e a gente terá o nosso encontro síncrono. Então, essas listas faz parte também da metodologia, né? Que listas de exercício com gabarito, então ela faz parte da nossa metodologia, da disponibilização de materiais para que vocês tenham um leque de opções para estudar, para exercitar, como lá também tem o livro da professora Camila disponível para vocês, tem os nossos livros de referência, vão ter os quiz também que vão acontecer
no Instagram também da disciplina, como eu falei, mapas mentais, vídeos sobre os conteúdos que a gente vai ver no decorrer desses meses. Então, por isso que eu digo, fiquem atentos. Foi até uma coisa que eu só lembrei na turma da aula que eu tenho depois de vocês. Eu vou começar uma prática esse semestre, né, que é uma prática de alguns décimos extras no decorrer das aulas. Então, vocês vão ver, eu acho que hoje a gente já começa, alguma coisinha assim. Eu vou anotando ali, vou falar como é uma questão, é uma resposta, um debate, um conceito que eu vou perguntar a vocês. É surpresa, eu não vou dizer, esse é extra, mas aí vocês fazendo, eu já estou aqui, ó, anotando, porque quem já pegou a disciplina sabe que cada um décimo, ou seja, qualquer disciplina na graduação, em qualquer lugar, gente, qualquer décimo, ele já é bem importante. Então, fiquem atentos, tá? Isso vai acontecer durante as nossas aulas, eu vou pontuar isso e somar na nota da unidade. Pensem como um presente, né? E também para instigar vocês a estarem aqui, que a gente vai exercitar bastante. Essa é a nossa primeira aula, realmente, porque na aula passada foi uma aula introdutória para a apresentação da disciplina, mas ela ainda vai ser bem conceitual, né? Acho que no final a gente já consegue chegar em alguns exercícios, mas na próxima aula que a gente já vai estar mesmo, né, resolvendo um problema, já vai estar contextualizando a mecânica dos fluidos dentro realmente da nossa realidade, que é o que eu busco, né, o que eu me empenho em fazer para que vocês enxerguem, como eu disse na aula passada, tem várias aplicações na nossa disciplina, mas que vocês enxerguem, que vocês entendam o quão ela é importante, né, como tantas outras que vocês têm aí no horário, na grade de vocês. Eu só recapitulando, a nossa primeira unidade, a nossa segunda unidade, ela tem a mesma configuração em relação à nota, né? Então, a gente tem, vamos dizer aqui, uma lista de exercícios, mas ela vai estar no multiprova, ela vale 10%, então vai ser um questionário com perguntas teóricas e de cálculo também, ela vale 10%, observem que para a primeira e segunda unidade. Vamos ter também a prática de simulação, que vai exigir a elaboração de um relatório em ambas as unidades. Na verdade, na terceira também é composto por essas duas atividades, né, mas eu explico já a terceira. E uma prova, né, que vai compor 80% aí da nota final, da primeira unidade, 6 de julho, da segunda unidade, 5 de agosto. Na terceira unidade, né, tem um plus, um bônus, digamos assim. A gente tem também um questionário, tem atividade prática, mas vocês podem optar a fazer a prova valendo 80%, né? Ou optar fazendo a prova valendo 50% e os 30% um projeto, desenvolver um projeto com um relatório que pode abranger qualquer tema da disciplina que vocês vão ver da primeira até a terceira unidade. Eu fiquei até, Felipe, estou terminando de arrumar para sugerir alguns temas, alguns vídeos para vocês, e já vou colocar lá como uma atividade na terceira unidade para vocês já irem pensando. Pode falar, Felipe. Dúvida é a seguinte, sobre o projeto, se quando eu fizer, eu sentir que a nota não foi muito confiante assim para mim, por exemplo, o projeto vale 30% e eu tirar 10% do valor dele, ficar com um ponto, por exemplo, né, que vale 10. Aí, Sim. nesse caso, eu posso fazer a prova valendo 50% ou não? Se eu fizer o projeto, Na vai verdade, ser... como ele está na terceira unidade, né? A última coisa que vocês me entregam já perto da prova, né? Entregou o projeto, vai ter uma nota até 30%. Então não tem como eu fazer esse balanço, porque imagine, eu digo para você, eu geralmente corrijo e entrego essa nota do projeto e a nota da prova juntos. Você tem esse feedback junto, que geralmente eu dou o prazo final do projeto no dia da prova. Entendeu, Felipe? Se por um acaso eu faço todo o acompanhamento também, vocês podem ficar tranquilos. Começou a fazer. Paulo tá aí, Paulo tá de testemunha. Paulo, me diga, dê seu depoimento. Paulo, a gente trocou zilhões de e-mails, a gente trocou. Pronto, Alane. Alane, você tem do semestre passado, dê uma olhadinha. Você já tem, pode compartilhar também com os Fiz colegas. sim, gente. Olhe, super indico, viu? Super Ah, indico fazer o projeto e a prova valendo 50%. Muito, muito, muito melhor. Você vai muito mais tranquilo para fazer a prova.
É isso. Depoimentos reais, gente. É real, não é fake news. Tá? Óbvio, Alane, vamos ressaltar de que se dedique, faça um projeto bom, escreva um bom relatório, tá? Então, não é fazer e ter uns 30%. Né? Aconteceu, teve gente que tirou 15%, 20%, teve gente que tirou os 30%. É, exatamente. Não, não adianta também fazer qualquer coisa. Ela é bem rígida com relação a isso. Falei. Falou e saiu correndo. Tá, então, seguindo aqui o nosso cronograma, hoje a gente já entra no nosso ponto 1, a gente já começou a falar do escopo da mecânica dos fluidos, hoje a gente vai definir fluidos, falar quais são as equações básicas, tudo que está em azul é o que consta nesse slide. E na próxima aula a gente vai continuar até terminar esse nosso ponto 1. Deixa eu só ver um negócio aqui, gente. Chegou aqui. Pronto. E vamos lá. Vamos seguir aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma consideração? O que está em colorido naquela imagem, o que estava em azul no caso, é o que vai ser dessa aula ou o que vai ser dessa unidade? Não, esse aí é um tópico nesse nosso primeiro, na nossa ementa a gente tem introdução em conceitos fundamentais para a primeira unidade e hidrostática, né? Então, isso aí, esse conteúdo que está aí, abrange, a gente vai ver até o dia 15, certo? Aí, o que está em azul é o que já está nesse slide, o que ainda não está em azul vai vir nos próximos slides, que vai ser na nossa aula de terça-feira. Ok. Certo? É que ele é bem, como é que eu vou dizer? Esmiuçado, não sei se vocês falam isso, mas ele é bem esmiuçado, bem detalhado, vocês vão ver também que não nesse ponto da ementa, não é um bicho de sete cabeças, digamos assim. Então, na aula passada já começamos, a gente falou de um monte de aplicação de mecânica dos fluidos, né? A ciência que se dedica ao estudo do comportamento, seja de um líquido ou de um gás, né? E das forças que vão resultar, ou seja, influenciar esse comportamento. A gente vai estudar a parte de hidrostática, ainda na primeira unidade, né? E na segunda unidade a gente segue aí estudando a hidrodinâmica, a análise integral, a análise diferencial e assim vai. Mas vamos nos concentrar na nossa primeira unidade, que é essa introdução aos conceitos. E a gente fez até um negócio bacana lá no mente.com, né? E a ideia era que vocês montassem algo assim. Eu pergunto para vocês, o que vocês pensam quando vocês, né, veem a palavra, se inscreveram, né, estavam aqui, escolheram a disciplina para cursar a UV, né, mecânica dos fluidos. Então, a gente vai falar de tudo isso, gente, pressão, velocidade, fluido, líquido, gás, profundidade, atrito, comprimento, vai ter teoria também, senão a gente não chega em lugar nenhum. Né? Falamos da bomba, a Reni Vanisson falou na aula passada, né, da importância não só de um dimensionamento, mas durante toda a parte de projeto, isso ser muito bem calculado, muito bem pensado e também comprado da forma correta, que foi um exemplo que ele deu aqui, né, de uma pressão que era insuficiente para o sistema onde essa bomba seria instalada. Então, tudo isso aqui, todas essas palavras, todas essas variáveis serão citadas muitas vezes na nossa disciplina, que faz parte, compõe, uma miscelânea de palavras dentro da mecânica dos fluidos. E aí, começando, né, já que a gente falou na aula passada, a gente vai abranger aerodinâmica, que a gente vai abranger medidores, seja projeto de esgotamento, né, de saneamento, projetos de bombas, turbinas, vai passar por tudo onde o fluido é o meio atuante. Né? Toda e qualquer área onde o fluido é o meio atuante. Pode ser um fluido que gera energia, pode ser um fluido que, em uma situação de desastre, contaminou o solo, a água. Tudo isso tem estudo da mecânica dos fluidos. Eu até acabei a nossa aula falando do macacão de Michael Phelps, né? Que diminuía ali em 5% o atrito entre o nadador ali, a água, o macacão, e fez com que ele batesse vários recordes, os seus próprios recordes, por conseguir atingir uma maior velocidade. Então, a gente vai estudar essa relação do fluido com a superfície em contato. Mas, para isso, antes, é uma coisa que eu não vou dizer que eu
perco um tempo falando disso, que parece muito simples, e eu espero que para vocês realmente vocês olhem e digam, nossa, que simples, a professora está falando disso na aula, né? Mas que bobo. Não, não é bobo. Então, uma coisa que a gente precisa lembrar antes de efetivamente começar a falar de fluido é das dimensões e das unidades que vão acompanhar aquelas variáveis que eu mostrei, né, naquele emaranhado de palavras. E vocês precisam olhar para aquelas variáveis, velocidade, vazão, massa específica, peso específico, seja ela qual for, e enxergar a dimensão e a unidade dessa variável, porque por mais que quiséssemos que o sistema realmente fosse internacional, a gente sabe que não é. E a gente vai trabalhar com algumas variáveis, por exemplo, que tem uma unidade chamada slug, né? Alguém sabe me dizer, tipo, o que é slug? É uma unidade de que variável? Vou deixar aqui essa pergunta. Lembre que a qualquer momento pode ser valendo. Slug. Chantagem, viu, professor? É incentivo, é incentivo. Incentivo é diferente de chantagem. Slug é uma unidade de massa, né, da dimensão massa. Então, a gente precisa, vocês vão trabalhar, é óbvio que a gente está mais acostumado, né? Pascal, que é de pressão. Então, eu preciso que vocês entendam sobre a homogeneidade dessas variáveis quando a gente tiver um problema para resolver e converta essas unidades e tornem aquele sistema ali com todas aquelas variáveis em um único homogêneo. Então, aqui na disciplina de mecânica dos fluidos, a gente tem dois sistemas de dimensão que são bem importantes, né? O sistema MLT e o sistema FLT. Professora, o que é dimensão? Dimensão é diferente de unidade, óbvio, mas se eu perguntar para vocês o que é velocidade, vou botar aqui a canetinha, vocês vão ver que a letra não é muito bonita. O que é velocidade? Ah, gente, eu vou começar com essas perguntas bem simples mesmo para a gente ir se instigando. O que é velocidade? Espaço percorrido ao longo do tempo. Perfeito. Então, a gente está falando de espaço. A dimensão que representa o espaço é o comprimento. Então, a minha dimensão de espaço é comprimento. Se velocidade é espaço dividido pelo tempo, a dimensão que representa o tempo é o t, de tempo. Então, eu posso dizer que a dimensão dessa grandeza, que é a velocidade, é igual a L por t. Espaço por tempo. Comprimento por tempo. Já se eu perguntar a unidade, vocês podem me dizer várias. Metro por segundo, quilômetro por hora, pé por minuto. Então, entendam a diferença entre dimensão e unidade. Então, eu sei qual é aquela variável eu vou escrever em termos das suas dimensões, que pode ser no sistema MLT ou FLT, ou em termos das suas unidades. Claro que é mais fácil a gente lembrar, né? Velocidade metro por segundo, quilômetro por hora, essa é a unidade, mas a dimensão dela é L por T. Parece simples, mas, e deve ser simples, a gente tem lá na nossa terceira unidade um assunto que é a análise dimensional. Então, quando chegar lá, né, vocês já se sintam privilegiados por estar nessa aula, vai ser muito mais fácil vocês entenderem e olhar para aquelas variáveis e enxergar já essa dimensão, porque, como o nome do conteúdo mesmo diz, a gente vai estudar análise dimensional. A gente vai analisar aquelas variáveis em função das suas dimensões, né? E, óbvio, ao longo de todos os cálculos que a gente for fazer, a gente vai trabalhar com as unidades. Como eu disse, seria ótimo se o sistema realmente fosse internacional, né? Então, considerando o sistema internacional, a gente tem aí a dimensão força, né, Newton, a unidade para a dimensão força no sistema internacional é Newton. Para a dimensão massa, a gente tem a unidade quilograma, e para a dimensão comprimento, a gente vai ter a unidade metro. Óbvio que isso vai variar para os outros sistemas, o gravitacional britânico, onde para força a gente tem libra-força, para massa a gente tem slug, para comprimento a gente tem pé, né? Pé aqui ela é comum também para o sistema inglês de engenharia, libra-força também para o gravitacional britânico e inglês,
E massa, a gente tem libra-massa para o inglês. Pode falar, Felipe. Professora, minha dúvida é a seguinte: o formato brasileiro é alguma coisa só da América Latina, do caso da Sul-América, porque o modelo britânico provavelmente segue a União Europeia. Então, qual o sentido do Brasil usar um formato diferente? Felipe, quando a gente, principalmente quando vocês estiverem, né, na área que vocês estiverem projetando, vocês vão comprar, né, equipamentos importados, né, eu espero, de tecnologia de ponta. Então, não existe infelizmente, deveria, mas não existe um sistema unificado de dimensões, né? Não existe. A gente trabalha aqui com HP, com horsepower, né? Mas se você perguntar, você está falando de cavalo ou você está falando de joules por segundo? Então, existe uma infinidade, uma miscelânea, por exemplo, se você trabalhar, mas eu vou ter uma bomba, né, da Schneider, mas eu vou trabalhar com a tubulação que não sei, tigre, vamos pensar assim, bem, bem simples. Não, mas tigre vai estar ali em polegada, né? Mas quando você for analisar os ábacos das bombas que você for dimensionar para poder encontrar uma potência, ele vai estar em outra unidade completamente diferente. E o que eu estou dizendo para vocês é que vocês precisam, independente do sistema, independente se você estiver na América Latina, na União Europeia, no Japão, vocês vão precisar, na hora de dimensionar, de calcular e de buscar esses materiais, trabalhar com as unidades homogêneas. Eu não tenho preferência de sistema, mas para que vocês cheguem num cálculo, no valor numérico correto, vocês precisam tornar aquelas unidades homogêneas. Oi, César. Não, só um detalhe, né? Na exclusividade do Brasil, não, viu? É os Estados Unidos que usa esse sistema britânico ainda, que é uma porcaria. Praticamente os Estados Unidos. Até a União Europeia já usa o sistema internacional, só os Estados Unidos é que lasca a gente. Eu trabalho com tubulação, medição de pressão de vazão, tudo. Aí vem um negócio em sistema britânico, outro em sistema internacional. Viu, César? Só tentando contribuir um pouco, isso demanda muito vontade, por causa do fornecimento, né? A gente vê muitos equipamentos de origem ali russa, alemã, que estão hoje em dia detendo o mercado com a ponta aí. E a parte de eletrônicos e embarcado, né? Tecnologia embarcada, vem toda esquidada, já montada para esse mercado consumidor, que é o nosso e o pessoal norte-americano. Perfeito, obrigada pela contribuição. Então, vocês veem que não tem uma homogeneidade. Então, quando vocês estiverem trabalhando, calculando, mensurando, dimensionando, vocês precisam buscar essa... a gente estava até falando, acho que foi o César no final da aula, professora, eu estou precisando fazer uns cálculos, tá? Então, todo momento vocês vão estar precisando fazer isso, comparar com os padrões, os limites que a norma exige, e isso acredito também que na vida profissional de vocês foi uma rotina de observar essas unidades, de fazer essas conversões, né? E aqui também na disciplina vai ser fundamental. Obrigada pela contribuição. Mais alguém? Pronto, então, só para fixar um pouco, vou fazer aqui força e pressão para que vocês entendam mais o que a gente está falando, em termos de dimensões e de unidades, né? E depois tem mais umas duas, sempre quando vocês verem esse símbolozinho aqui, ó, gente, para vocês fazerem, tentarem depois, testarem e exercitarem, tá? Eles vão estar aí nos nossos slides, além das nossas listas. Falei de dois sistemas, né? O sistema MLT e o sistema FLT. Então, se eu perguntar para vocês qual é a dimensão de força, força é massa vezes aceleração, mas se eu escolho o sistema FLT, a minha dimensão de força vai ser representada pela letra F, que representa a dimensão força. Eu posso falar aí de várias unidades, eu posso falar de Newton, libra-força, quilograma-força, infinidade. Isso para o sistema FLT. Se eu quiser trazer essa variável força para o sistema MLT, né? FLT significa força, comprimento e tempo, e aqui o que muda é apenas M, que representa a massa. Força é massa, então a dimensão de massa é o M, vezes a aceleração, que é a aceleração espaço por tempo ao quadrado.
E aí a gente tem também várias unidades para representar isso. Massa, quilograma, comprimento, metro, tempo ao quadrado, segundo ao quadrado. A gente pode trabalhar aqui com slug vezes centímetros por minuto ao quadrado, né? Então, a gente conhece a dimensão e a gente vai adotar a unidade para aquela dimensão. Outro exemplo, pressão. Então, pressão é a força pela área. Então, beleza. Se eu for colocar essa dimensão aqui no sistema MLT, ou FLT primeiro, perdão, força representada pelo F e área, comprimento ao quadrado. Então, comprimento ao quadrado. Unidades aí, nosso querido Pascal, Newton por metro quadrado, Libra força por pé ao quadrado, e tem várias outras, bar, CI, ATM. Se eu quero essa mesma variável, que é pressão, no sistema MLT, pode falar. A senhora havia mencionado que a senhora não tem uma preferência e que no formato que a senhora pedisse, a gente deveria estar sabendo fazer, obviamente. Mas tem algum formato que a senhora mais costumeiramente trabalha? Deve ser automático. Depende muito dos dados que a gente tiver no problema. Né? Quando a gente for fazer análise dimensional, o melhor sistema a se usar entre o FLT e o MLT é o MLT. Porque, por exemplo, a gente vai trabalhar com massa específica, que tem a massa, então é muito mais fácil a gente deixar a variável ali no sistema MLT do que o FLT. Em relação às unidades, desde que chegue no valor numérico correto, com a unidade correta, eu não costumo dizer, eu quero em bar, eu quero... Não tenho isso. Eu quero que vocês calculem correto na unidade que vocês me derem, né? Se transformada para qualquer outro sistema, vai estar correto. E aí, pressão. Pressão é força, mas a gente já sabe que para o sistema MLT, força vai ser massa vezes aceleração. Então, eu vou simplesmente trazer para cá e teremos massa vezes a aceleração dividido pela área que representa o L ao quadrado. Né? Faço aí os cancelamentos. E vou ter a minha pressão representada aqui pelas dimensões do sistema MLT. A unidade, como eu já disse, pode aí variar, desde que, se eu vou trabalhar com pressão e se eu for, por exemplo, trabalhar com área, eu vou ter que ter tudo em metro, ou tudo em pés, ou tudo em centímetros, para que aquelas dimensões estejam aí homogêneas. Tranquilo? Aí, massa específica também. Massa específica é massa por volume. Então, a gente vai ter massa dividido por comprimento ao cubo, que é volume. É mais comum aí a unidade que a gente mais usa, quilograma por metro cúbico, libra-massa por pé ao cubo. Só mesmo para situar vocês e diferenciar, né, as dimensões das unidades. Então, não vou me ater tanto a isso, eu coloquei até uma lista lá para vocês, a lista 1, ela é referente à conversão de unidade. É simples, gente, mas eu vou dizer a vocês que quando vocês vão fazer uma questão, parece que embaralha tudo ali, a unidade, há não sei explicar. Vocês tomem muita atenção com isso. Né? Tem aqui algumas dimensões já pré-definidas, de algumas variáveis, a gente vai trabalhar aí com essas tabelinhas. Professora, são só essas variáveis da mecânica dos fluidos? Não. Existem muitas outras. Né? Mas se você sabe o que é aceleração, se você sabe o que é frequência, se você sabe o que é massa específica, você chega na dimensão e também chega na unidade. Acho que foi César, né? César e Reni Vanison, me conte. Já teve algum problema aí grave de conversão de unidade? Olha, a Reni Vanison até já deu um exemplo, né? De uma compra que foi feita lá errada, mas não era problema de unidade, foi só a compra. Mas o que eu queria saber era uma conversão de unidades em um projeto, em um cálculo, Já teve algum... Quer trazer algum relato aqui pra gente? Ou quem mais tiver também, gente.
Não tô lembrando nenhum agora não, professor. Se eu lembrar, eu digo. Tá. Na engenharia e em qualquer área isso acontece muito, gente, infelizmente. Claro que hoje a gente tem um softwares, claro que hoje a gente tem as planilhas cada vez mais inteligentes, né? Mas esses erros acontecem, eles parecem simples, eu não estou falando aqui de conversão de unidade, mas um dos mais conhecidos, não sei se vocês já ouviram falar, né, foi com um satélite. Hoje em dia, daqui a pouco o pessoal está indo para Marte, né? Mas morar em Marte. Brincadeiras à parte, mas lá em 1999, o primeiro satélite que ia monitorar o clima em Marte. E por um problema de conversão de unidade, 125 milhões de dólares desapareceu. Desintegrou-se no ar. E aí tem até, eu acho que até postei um link aqui, que tem os 10 maiores erros de cálculo de conversão de unidade da ciência e da engenharia. Depois sejam curiosos, olhem. E aí tem até o Bill Clinton, acho, falando sobre qual teria sido esse erro, o que foi que aconteceu ali, o que foi que a NASA fez com que aquele satélite não conseguisse monitorar o clima. E depois verificou-se, né, que o software foi programado em uma unidade, em quilômetro, né, e uma outra parte em outra unidade, em milhas. A gente está falando de tamanho, está falando de comprimento, mas havia uma programação que, a uma determinada altura, pressão e velocidade, ele simplesmente se desintegrou. Então, observem aí que os desastres, eles vão além dos cálculos que a gente vai fazer e pode... Imagine vocês lá trabalhando num super projeto que vai levar o primeiro satélite para monitorar o clima em algum lugar, simplesmente ele desintegra-se por um erro de programação, por um software que foi programado errado e gera aí esse evento, né, negativo para o momento. Então, tem vários outros, o que eu quero é que vocês não cometam erro aqui, não cometam erro na vida profissional de vocês e lembrem de fazer a conversão de unidade. Como vocês fazem? A mim tanto faz. Professora, eu faço por regra de 3. Professora, eu faço conversão em cadeia, né? Que é uma regra de 3 mais simplificada. Tanto faz, gente. Fiquem à vontade para fazer, desde que façam da forma certa. Quem faz de conversão em cadeia? Ninguém? Todo mundo faz por regra de 3? Aquela regrinha de 3 simples. Leandro Silva faz. Já fazia antes ou aprendeu comigo, Leandro? Eu sempre falo, pessoal, aprende a conversão. Aprende a conversão em cadeia, porque vai ser mais fácil aqui, que às vezes a gente vai precisar transformar 1, 2, 3, 4, um monte de vezes. Então, aprende. E o que eu faço quando eu só sei regra de 3, eu não sei a conversa em cadeia? Vou mostrar aqui rapidinho como é. Tenham sempre a lista de conversões, certo? Em mãos. Tenham sempre a lista de conversão em mãos. Tem essa, tem uma que eu disponibilizei no Cigar. Lembrem das correlações diretas, né? 1:1, Pascal é igual a 1 Newton por metro quadrado. Então, isso aqui, no decorrer da prática e dos cálculos, eles vão aparecer, né, de forma bem corriqueira. E a diferença de um para o outro, deixa eu mostrar um exemplo aqui. Por exemplo, de forma bem simples, eu quero transformar 90 polegadas, né, para metro. Aí vocês fariam a regra de 3, ok. O que seria a regra em cadeia? Eu colocar o meu valor e a minha unidade antiga aqui e multiplicar por uma fração, né, dessa relação do fator de correção, de conversão. Então, eu sei que 1 polegada equivale, está lá na tabela, a 0,0254 metros. Então, o que é que eu faço na minha fração? Coloco quem eu quero cancelar, né, do lado oposto, ó, aqui ele está no numerador, eu vou colocar no denominador. Então, polegada vai cortar com polegada e trago os fatores de conversão. 1 polegada equivale a 0,0254 metros. Então, observe que eu multiplico 90 por esse valor, divido por 1, vou chegar no meu resultado final.
parece bem simples. Quando você tem que fazer várias conversões, né, várias e várias conversões, como é esse caso, quero transformar 25 atm para quilograma-força por centímetro quadrado. Aí, de repente, você vai lá na sua tabela de conversão, não vai ter direto ATM para quilograma-força por centímetro quadrado. Vai ter ATM para libra-força por pé ao quadrado. Então, observe, eu vou ter ATM, coloco aqui no lado contrário, para que eles se anulem. Quando eu multiplicar aqui, quem vai ser a minha unidade nova? Libra-força por pé ao quadrado. Mas eu ainda não cheguei onde eu quero chegar, que é em quilograma-força por centímetro quadrado. Vou ter que transformar essas duas unidades. Vou só trazer aqui para a linha de baixo, para ficar mais fácil da gente enxergar. Então, eu vou ter que transformar libra-força em quilograma-força. Então, se libra-força está em cima, vou multiplicar por uma fração onde ele esteja embaixo e trazer os fatores de conversão para essas unidades. Observe que eu vou cortar libra-força com libra-força, mas eu ainda preciso transformar pé ao quadrado para centímetro ao quadrado. Então, vou multiplicar por outra fração. Mas agora, pé está embaixo, para que ela se anule, eu vou colocar o pé ao quadrado em cima e trazer os fatores de conversão. Quem vai sobrar? Quem eu realmente quero, quilograma-força por centímetro quadrado. Observe, esses fatores de conversão, esses valores vão estar nas nossas tabelas de conversão. E aí eu multiplico e divido por esses números dos fatores de conversão para encontrar o meu resultado final. Alguém ia falar alguma coisa? Eu vi o microfone aberto. Deu para pegar, Felipe? Aí a prática... Deu para ver, mas para eu pegar eu tenho que me acostumar a estar fazendo. E aí, pessoal, a gente vai fazer muito... Vai fazer não, né? Pegou o problema, a situação problema que a gente tem. Primeira coisa, eu vou tornar as variáveis com as unidades homogêneas. Essa vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer. E depois disso, aí sim, a gente vai conseguir aplicar os conceitos para chegar ao resultado do problema, mas esse resultado ele precisa estar numericamente correto, bem como as suas unidades corretas. Perguntas, pessoal? Ainda parece mais simples fazer regra de 3, mas eu não posso negar que vai dar um trabalhinho se fosse regra de 3. Sim, se você for fazer regra de 3 com fração, com unidades em fração, que é o que a gente mais tem bastante aqui na disciplina, há uma probabilidade de talvez uma escorregada ali na regra de 3. Dá uma treinada, já tem uma lista lá para vocês treinarem. Não, pessoal, eu digo e repito, eu sempre coloco, quando eu vejo erro de conversão na prova, lembra do primeiro dia de aula, que a gente falou da importância da conversão de unidade, porque é realmente bem importante. E aí vamos começar. A gente vai começar ainda uma parte ainda conceitual, Vamos definir o que é fluido. A gente já disse que é um líquido ou um gás, então é tudo aquilo que vai ter forças intermoleculares aí, de fraca a médias, densidades que vão variar de 1 a 1000, a 13.000, como no caso do mercúrio. Vai assumir a forma do recipiente, ou expandir-se. Essa é uma definição bem simples e genuína, quando eu classifico o líquido ou o gás, mas eu já estou, sim, dando esta definição correta aos fluidos. Mas, se a gente definir realmente o fluido como manda a mecânica dos fluidos, o fluido ele é uma substância que vai se deformar continuamente. Se eu aplico uma força tangencial ao fluido, que gera uma tensão cisalhante, por menor, gente, que seja essa força, esse fluido ele vai se deformar continuamente. Se eu não tenho essa tensão de cisalhamento, o fluido vai estar em repouso. Essa é a definição mais... Como é que eu posso dizer? Mais correta aqui para a nossa disciplina. É por isso que a gente começa com a experiência das placas, diferenciando um sólido de um fluido,
para que a gente entenda, professor, mas o que é esse continuamente, né? O fluido ele não vai mais parar nunca, se cessar a tensão, né, sobre aquele fluido, ele pode sim entrar em repouso. Se eu não tenho tensão de cisalhamento, ele entra em repouso. E a principal... Professora, Oi. desculpa não ter levantado a mão. Nesse caso aí, a senhora está Fica à falando que ele vontade. se deforma continuamente sob a tensão. No caso do sólido, porque se a gente for para a geologia, por exemplo, a gente tem esses maciços rochosos todos, só que dependendo da intensidade da força, ele vai cisalhar e vai se deformar. Ou vai se deformar ou cisalhar. Nesse Isso, caso, ele não começaria a se comportar como um isso, fluido, porque tem uma não? constante de ruptura. Oi? O finalzinho, não Nesse entendi. caso, ele não passaria, quando ele começar a deformar, ele não passaria a se comportar como um fluido, não? Sim, justamente essa experiência das placas mostra isso que você trouxe para a gente. O sólido, ele se deforma? Sim. Olha aqui, vamos pensar que aqui eu tenho um sólido, certo? Eu aplico uma força tangencial constante, observe, ele vai se deformar. Só tem que o que acontece é que ele tem uma resistência à deformação. Então, o sólido, óbvio, ele está entre essas duas placas, né? Vai ser solicitada essa força aí tangencial, mas ele vai alcançar depois uma nova posição de equilíbrio estático. Concorda com a afirmação que você me deu para um sólido? Sim. O que não acontece com fluido, vou mostrar a mesma experiência. Claro que a gente tem uma constante de ruptura, toda uma variáveis que são limítrofes, né, limitante para o sólido, que não existe para o fluido. Se eu exerço essa força tangencial constantemente, olha o que acontece. Aqui, antes de exercer a força, aqui é um fluido, A, B, C, D aqui que liga esses pontos, eu exerço essa força, ele se deforma. Existe um princípio chamado princípio da aderência, que faz com que o fluido ele esteja aderido à superfície que está aderido à superfície mais próxima. Então, a AD aqui, todas essas partículas aqui que estão se movimentando, elas vão continuar se deformando constantemente. Se essa força aplicada constantemente, ela vai se deformar constantemente. Se, nesse caso aqui, o solo ele está fixo, B e C, né, vai assumir essa velocidade aqui da região fixa. Isso se chama o princípio da aderência, né? Então, a gente tem o princípio do não escorregamento. O fluido ele vai assumir aquela velocidade da região onde ele está em contato, ou na placa superior, ou na inferior fixa, e ele se deforma constantemente, diferente do sólido. Isso foi mostrado aí pela experiência das placas, e a experiência das placas ainda vai também nos demonstrar muitos outros princípios dentro da mecânica dos fluidos, mas é basicamente o que difere um sólido de um fluido. É esse comportamento que você trouxe aqui para a gente, né, o que eu mostrei com a experiência das placas, e é o que também vai definir esse princípio da aderência, ele também vai definir a nossa distribuição de velocidade. Né? Então, observem, teríamos um escoamento aqui uniforme, se ele escoasse, né, sem estar em contato a nenhuma superfície. Quando esse fluido ele entra em contato com a superfície, o que acontece aqui nesse tempo 1, digamos? Essa placa aqui está fixa, então essas partículas estariam aderidas a ela, só tem que esse conjunto de partículas fixas começam a gerar uma resistência para essas partículas também escoarem, que geram uma resistência para essas escoarem, né, nesse trecho. A partir desse ponto aqui, observe que a velocidade é uniforme, eu não tenho mais uma variação da velocidade, mas é lá no meu x3, digamos assim, mais longe do início do escoamento, essas outras partículas começam a ser mais influenciadas, né? Aqui mais longe aí da entrada, eu tenho também aqui essa distribuição de velocidade não uniforme, né? Que é essa região aqui, onde eu tenho essas setas que estão não uniformes, é a região onde a gente vai denominar aqui a camada limite. Então, até a gente tem um perfil de velocidade totalmente não uniforme. Por isso que a velocidade máxima de um rio, de um canal, é na sua superfície, justamente por causa disso.
né? Eu vou ter forças viscosas, só um segundo, Felipe. Eu vou ter forças viscosas, né, desacelerando as camadas seguintes e assim por diante, devido a esse princípio da aderência. Pode falar, Felipe. Eu tinha levantado a mão porque eu tinha ficado com a dúvida, aí eu abaixei a mão porque o textinho explicou qual era a minha dúvida, aí eu levantei a mão de novo porque eu tô com outra dúvida agora. No caso de quando a viscosidade não permite que o objeto caia, ou seja, não permite que ele perca a aderência, o que isso significa? Quando a viscosidade não permite... Você está falando de um fluido muito viscoso? É isso? Por exemplo, eu sei que não é um caso, porque a esponja em si tem um espaço, mas quando se molha a esponja com água e sabão e se joga na parede, dependendo de como ela bate, ela fica presa e não cai, a não ser que você bate e derruba. Aí nesse Vamos caso, pensar num fluido escoando mesmo. Vamos pensar num petróleo que tem uma viscosidade muito maior. Quando você bate a esponja na parede, tem vários outros princípios ali, a força, a aderência, os espaçamentos que vão criar, né, uma resistência, um acoplamento, né? Vamos pensar num petróleo que tem uma viscosidade muito maior, né? Então, o perfil de velocidade, esse princípio da aderência, ele vai existir, o pitch, aí tá vendo, César? Pegou aí o pensamento aqui, o mel, e aí você compara com a água, compara com o óleo, né? A velocidade de escoamento do petróleo, óbvio que ela vai ser, se exercida a mesma força tangencial, bem menor do que a da água, porque essa força, essa resistência ao escoamento é muito maior. Então, são esses princípios que a gente já vai precisar começar a trazer para a disciplina para entender como aquele fluido vai se comportar. pode me tirar só mais uma dúvida, por gentileza? Sim, claro, sempre. Leva em consideração também a angulatura que está se fazendo ou não? Sim, se a gente está falando de Porque escoamento por gravidade, sim. no caso existem objetos que quando se pega na parede, líquidos que quando se pega na parede ele escorre, mas se tivesse grudado no teto ele não pingava, por algum motivo muito estranho. Sim, depois você precisa me dizer que líquido é esse, que você pinga na parede ele não escorre. Mas sim, a gente vai entrar já na nossa segunda unidade com a análise integral da quantidade de movimento, né, onde a gente vai ter a influência da angulação, a influência da velocidade, a influência porque eu tenho força aí exercida para que sendo exercida para que esse fluido se movimente. Entendi, obrigado. Era justamente isso que eu ia falar agora. Quais são essas leis básicas, então, que governam esses problemas? Né? A gente vai estar falando de vazão que influencia esse comportamento, da lei do movimento de Newton, do princípio da quantidade do movimento angular também, como o Felipe perguntou. E eu vou, se eu tenho uma inclinação, isso vai influenciar, sim, vai influenciar, porque influencia na velocidade, porque influencia nas forças exercidas naquele fluido dentro de um sistema. Vamos falar também da primeira lei da primeira e segunda lei da termodinâmica. Vão ser nossas equações básicas, mas para que a gente chegue lá, a gente precisa sair desses conceitos introdutórios da disciplina. E se eu estou falando de fluido, a gente já definiu o que é fluido, já sabe o que é fluido, a gente precisa entender onde vai estar esse fluido. Então, o fluido ele vai estar em um sistema, né? Óbvio, vai ter a vizinhança, eu tenho uma fronteira, esse sistema ele pode ser móvel ou fixo, mas o sistema é tudo que eu identifico. Eu tenho uma quantidade ali de massa de fluido, aquela quantidade é fixa, é identificável, e ela é separada do ambiente pelas suas fronteiras. Aquele vai ser o nosso objeto de estudo. Né? Essas fronteiras, como a gente tem aqui, por exemplo, aqui um pistão, um cilindro pistão, ela pode ser móvel, como nesse caso, ou fixa, uma tubulação. Né? Desde que vocês lembrem de uma coisa, eu não posso ter fluxo de massa através dessa fronteira. O nosso fluido ele vai estar delimitado. Claro que quando a gente estiver falando de escoamento externo,
né, o nosso volume de controle ali, ele vai ser outro para aplicar as nossas equações. Ainda dentro desse pensamento de onde está o fluido para que eu estude, a gente vai ter também, eles podem ser fixos ou móveis, né? Falei também. Mas dentro dessa localização do fluido, né, esses sistemas podem ser abertos, onde a gente pode ter troca de energia e de massa, podem ser fechados, uma tubulação, eu posso ter troca de calor e de trabalho através da fronteira, mas eu não perco o fluido, né, para a vizinhança. Pode ser também isolado, onde eu não possa ter nenhum tipo de troca de calor ou de massa. Isso aí, mas a gente vê e estuda essa influência aí na termodinâmica, que vai também pegar calor e massa e outras disciplinas. Né? Tudo vai ser o nosso sistema. A gente pode ter fluido, né, como principal aí meio desses sistemas. Definidos sistemas, quem envolve, quem é o contorno desse sistema? É a nossa superfície de controle, que é justamente onde a massa não pode atravessar, aquela fronteira. Né? A energia, na forma de calor e trabalho, elas podem atravessar, mas não posso perder massa. Então, o meu sistema ele é envolto por um contorno geométrico que é denominado superfície de controle. E ainda, a gente tem um volume de controle. Professora, mas o que é o volume? Eu tenho uma superfície que envolve, né, o meu sistema, que não posso perder massa, mas aí pode ocorrer a troca de calor e trabalho. E o que é esse volume? Esse volume é o nosso último detalhamento dentro do nosso sistema. O volume de controle é a região arbitrária onde você vai estudar o fluido, onde você vai analisar o escoamento do fluido. Vai chegar um momento da disciplina que, quando a gente analisa uma configuração de um fluido em algum fenômeno, a primeira coisa que a gente tem que fazer, eu quero encontrar o quê? E quem vai ser o meu volume de controle? Qual é a região dentro daquele sistema que eu vou precisar estudar? Então, definir o volume de controle, ele é arbitrário, né? É um ponto bem importante para que a gente encontre a resposta final daquele fenômeno observado. Então, dentro, né, na verdade, entre as diversas entradas e saídas que podem ter um volume de controle, aí sim eu vou ter fluxo. Observe nessa imagem que o volume de controle é essa regiãozinha aqui, ó, pontilhada. Observe essa região pontilhada e a minha superfície é essa linha contínua. Então, a minha superfície de controle envolve o meu fluido, né, que vai estar dentro do meu sistema, mas o meu volume de controle, o que eu vou estudar aqui, é essa região pontilhada. Então, eu quero resolver aqui um problema de vazão, de pressão. Então, eu vou estudar tudo que entra pelo meu ponto 1 e sai do meu ponto 2 e do meu ponto 3. Aí a gente vai identificar qual é a área, qual é a velocidade, qual é a força e o que mais a gente quiser encontrar de informação desta situação. Então, definimos fluido, o fluido está no sistema, envolto por uma superfície de controle, e iremos delimitar o nosso volume de controle para um estudo dentro da região que eu quero observar e obter valores, compreender, né, as relações das nossas leis ali aplicadas dentro da mecânica dos fluidos. Perguntas? Como é que a gente vai descrever? Existem duas formas de descrever esse escoamento, dois métodos. Né? Existe o método lagrangiano. Então, Lagrange chegou e definiu, né, que no seu método ele descreveria o movimento de cada partícula acompanhando sua trajetória, a trajetória individual de cada partícula, em função do tempo. Claro que isso é estudado, sim, né, é o referencial lagrangiano, mas, normalmente, né, o método que a gente vai aplicar aqui também é um método que não exige a análise do comportamento partícula a partícula, e sim um conjunto de partículas.
né, que já não é mais a análise lagrangiana, o método lagrangiano. É um outro método chamado de método euleriano. Eu adoto o intervalo de tempo, escolho o meu volume de controle e observo tudo que passa ali. Eu vou analisar um campo de escoamento, um campo de velocidade, um campo de força. Eu vou definir as propriedades daquele escoamento, né, em um volume de controle, tudo que passa ali em função do tempo. Então, existem duas formas da gente analisar, da gente descrever esse escoamento. Pelo método lagrangiano, analisando partícula a partícula, ponto a ponto, as suas interações, e o método euleriano, onde eu considero tudo que passa pelo aquele volume de controle. Por isso é importante definir muito bem o volume de controle. Uma outra consideração a fazer também é que a gente vai analisar o fluido como contínuo, né? O comportamento macroscópico. Então, já pego o gancho do que a gente vai falando do método da descrição euleriana, né? E digo para vocês, consideraremos o fluido como um comportamento macroscópico. A substância, deixa eu até voltar aqui. Sempre é para colocar essa imagem aqui perto, eu vou voltar bem, viu, gente? Não fiquem tontos. Quando eu digo macroscópico, observe aqui o líquido. É óbvio que ele vai ter espaçamentos diferentes, né, entre aqui as suas partículas. Mas a gente vai considerar que dentro desse recipiente, se eu tiro uma média estatística, por exemplo, da massa específica, então esse meu volume aqui, com certeza vai ser diferente a massa específica se eu defino esse outro volume, devido aos espaçamentos aqui entre essas partículas. Mas consideraremos o fluido como contínuo. É o que eu estou dizendo. Se eu tiro uma média aqui estatística de toda essa massa específica, eu vou considerá-lo como contínuo, né? Onde eu vou analisar o comportamento macroscópico. Isso é para que a gente chegue nas nossas propriedades. Então, o fluido ele vai manter as suas propriedades sem pensarmos no método lagrangiano, que analisaria o comportamento individual das moléculas. Ou seja, se eu tiro uma média estatística daquela massa específica, daquele recipiente que eu mostrei ali, né, eu vou ter um erro significativo muito pequeno. Essas propriedades elas vão ter valor definidos. Então, o dióxido de carbono, a temperatura ambiente. Então, vai ter um valor definido daquela propriedade a uma determinada temperatura. A gente não quer conhecer a análise partícula a partícula. E sim sua evolução temporal, né, no meio, sua evolução temporal ao escoar, sua evolução temporal dentro daquele sistema. E quais são essas propriedades? Eu vou entrar aqui agora já nas propriedades, porque quando a gente pensar o fluido, é o fluido X, né? Ele está aqui, temperatura. Pronto. Eu só preciso saber qual é o fluido, qual é a temperatura, e a gente vai ter que buscar todas essas informações desse fluido, né? Quais informações são essas? Massa específica, volume, densidade, peso específico, conhecer todas essas propriedades dos fluidos. E digo mais uma vez, tomar muito cuidado com essas unidades. E principalmente, eu sempre pego no pé assim, quando eu falo de densidade, que é a primeirona aí, né? Acredito que em outras disciplinas já tiveram contato com essa propriedade, com essa variável, né? Só toma muito cuidado, porque a gente vai ter a densidade absoluta, que é a mesma coisa que a massa específica, e eu vou falar já da outra densidade que a gente usa aqui na disciplina, que quem já pegou aí solos também já usou bastante, mas é a relação da massa pelo volume. A gente até falou dela lá em dimensão, né? Massa específica ou densidade absoluta vai ser a massa pelo volume. Só tem que... A gente fala muito aqui também da densidade relativa, né? A densidade relativa à massa específica de referência. O nome mesmo já fala. A densidade absoluta vai ser a massa pelo volume, e a densidade relativa é a massa específica da substância
dividido pela massa de referência. Ele vai ser um número adimensional, cuja sua dimensão final é igual a 1. Eu não estou dizendo que é zero nem que não tem dimensão, ele é adimensional, sua dimensão final é igual a 1. E uma coisa que a gente precisa tomar também bastante cuidado é e quem é essa massa de referência, professora? Porque a massa do fluido a gente vai ter, conhecer ou calcular, mas a massa específica do fluido ou a densidade absoluta a gente vai conhecer, calcular, aqui. Mas a nossa massa de referência, a gente tem valores aqui que vão variar se o fluido estiver no estado líquido ou no estado gasoso. Então, se o fluido estiver no estado líquido, a gente vai adotar aí como referência a água a 4 graus. Então, sei lá, a massa específica da substância no estado líquido é 900 quilogramas por metro cúbico. Nossa Senhora. Gente, deu desconto aqui. Estou sem a mesinha. Estou fazendo no mouse. Quem vai ser a densidade, então, relativa? Se esse fluido está no estado líquido, vai ser 900 dividido por 1000. Vou usar a minha massa de referência, porque a gente está falando de um fluido no estado líquido. Certo? Então, ó, as dimensões elas precisam ser as mesmas para serem anuladas. E a minha densidade relativa é de 0,9. Então, muito cuidado. Se o fluido for uma substância no estado gasoso, como referência aí, a gente vai usar o A a 4 graus, ou a 0 graus Celsius. 4 graus é para o litro. E aí a massa de referência passa a ser 1,29. Se for líquido, eu digo aqui esses valores que são quilograma por metro cúbico, mais usual. Vão lembrar da diferença, não vão? Entre massa específica e densidade absoluta e densidade relativa. Porque quando a gente vê no problema um fluido de densidade igual a 0,7, que densidade é essa? Então, eu vejo muito essa troca, essa confusão dessas densidades. Lembrem que a relativa ela é adimensional. Peso específico, outra propriedade bem importante, o peso por volume. Só lembrando que se peso é massa vezes a gravidade, se eu divido isso aqui pelo volume, ó, a gente já viu que massa por volume é a massa específica. Então, eu posso obter essa propriedade do fluido, que é o peso específico, fazendo o peso aí pelo volume, ou a massa específica vezes a gravidade. É isso que eu estou tá tudo lá. Volume específico, Então, é menos usual, que é o inverso aí da massa específica. Mas pode ocorrer que a gente conheça essa propriedade e precise da massa específica, e é bom a gente sempre lembrar. Viscosidade, gente, existem duas viscosidades aqui que a gente vai trabalhar bastante. Vou pedir só um segundinho para vocês e retorno já. Só um segundinho mesmo.
Voltei. Então, a viscosidade que eu estava falando, a gente tem a viscosidade. Volta já, meu querido, só um segundinho. A gente tem a viscosidade dinâmica e a viscosidade cinemática. Né? A viscosidade, como eu já defini ali a resistência ao escoamento, né? Ela é a propriedade que vai justamente, como eu posso dizer, caracterizar essa resistência das moléculas ao deslizamento, ao escoamento. E a gente vai trabalhar com duas viscosidades. A viscosidade dinâmica, que é uma relação da força com esse gradiente aqui, né, de velocidade, que a gente vai falar mais à frente quando a gente estudar a lei de Newton, né, a lei da viscosidade de Newton. E existe a viscosidade cinemática, né, que é a relação, aqui é a razão entre a viscosidade dinâmica e a massa específica. Eu só peço também muito cuidado, não troquem essas duas viscosidades, porque a gente vai ver aí nos cálculos que para a gente encontrar determinadas variáveis, a gente precisa usar as viscosidades específicas. Antes de falar aqui sobre a influência da temperatura, né, óbvio que se a gente aumenta a temperatura dos líquidos, o que é que vai acontecer com a viscosidade? Diminuir. Se a gente aumenta a temperatura dos gases, a viscosidade desses gases ela aumenta. E isso se dá devido aos espaçamentos entre essas moléculas. Né? Em um líquido, a viscosidade diminui com o aumento da temperatura, porque eu vou ter uma redução dessa atração molecular, se a temperatura é aumentada. Já nos gases, eu vou ocorrer se eu aumento a temperatura, ocorre um aumento do choque entre essas moléculas. Então, o que acontece é que a sua viscosidade ela aumenta. Mas essa relação da viscosidade com a temperatura, ela está também ligada à velocidade do escoamento, porque se a temperatura influencia a viscosidade, quanto menos viscoso for o fluido, mais rápido ele vai escoar, se movimentar. Lembre que a viscosidade ela é uma relação ali da força aplicada em uma determinada área e o gradiente de velocidade. Eu vou deixar aqui, enquanto eu pego o link da lista, né? Vou deixar aqui esse exercíciozinho, só para vocês pensarem 2 segundos enquanto eu pego o link da lista de presença. Pensem aí, coloquem no chat. Deixa eu só arrumar isso aqui. Deixar aqui uma janela, só um minuto. Aqui. Pensem aqui, coloquem no chat. Enquanto eu pego a lista de presença. Valendo aí para os 2 primeiros que acertarem, né? Vamos já começar a fazer aqui hoje já. Vou até pegar minha caneta, fazer anotar o nome para botar na minha planilha. Natacap, né, professor? Oi? É o Natacap, vai começar o sorteio, é? Não, sorteio não. Vai começar, eu quero a resposta de vocês. Sim, Vitor, completamente, já que a gente está falando da interação entre essas partículas, né? Se ao aumento da temperatura vai haver uma alteração desse grau aí de entropia. Entendeu o que eu falei? Acho que foi César que perguntou, não foi? Já era valendo, foi alguma coisa assim, César? Professora, boa noite. Boa. Esse seu slide da primeira aula, você alterou depois que ele foi para o CIGA, porque eu estou acompanhando aqui, aí parou naquele exercício lá das conversões. Isso. Esse pedacinho eu vou postar agora. Certo, obrigada. Era porque na aula passada a gente não viu, eu peguei, juntei e fiz esse que vai estar um pouquinho maior. Ele está como 1.1, alguma coisa assim. Coloco já lá. Assim, era para colocar antes, gente. Só tem que. Com essa confusão que foi meu computador hoje, gente, não ajudou em nada. É 13, hoje é dia 10, né?
E aí, ninguém vai arriscar a resposta? A gente não tá vendo, não. A senhora tirou a Qual pergunta, pergunta, O que professora. eu tirei foi. A gente tá vendo você E eu alterando aí, aqui. ó. Só esperando. Lembre-se que lista do cigarro. Pois Nada é, pode diga parar aí. uma pessoa. E ninguém me conta o que está acontecendo. Eu aqui esperando alguém me Achei que já tava responder. preparando a questão. Não, eu falei, faça o exercício enquanto eu vou fazer a lista. Tava só, agora foi? Agora foi, não foi? Agora sim. Agora sim. E eu aqui, eu fiz tirar essas perguntas que eu já fiz na aula passada. O pessoal vai pedir 2 e-mails hoje ainda, tá? Porque quem é primeira aula e não colocou o e-mail, na próxima eu tiro esse pedido de e-mail 2 vezes. E aí, ninguém? Ó, o Leandro já colocou aqui. Professora, Os 3 primeiros, viu? é só para dizer a ordem, é? Conforme pede aí a ordem. A 25 graus, né? Que ele pede? Aham. Seria A, C, B, D. Digita no chat, digita no chat. Consegue digitar? E aí eu pego o Estou no nome celular, aí. ó. Deixa eu ver. Eita. Aí, Também estou no celular, já digitei. já digitou? Digita aí que eu vou pegar os 3 primeiros que acertaram. Vamos lá, o que é que ele pede, gente? Ele está falando aqui que tem 3 fluidos, A, B, C e D, né? E que a variação da velocidade ocorre com o aumento da temperatura. Eles são líquidos e ele quer que a gente indique em ordem crescente a viscosidade do fluido. Em ordem crescente. Então, quem é que a 25 graus, né? A 25 graus, mais ou menos aqui. Em ordem crescente. Ou seja, ele quer do menos viscoso ao mais viscoso. Então, quem é o menos viscoso? Ah, O A. O A. E aí segue A, C, B e D. Por que o A é o menos viscoso? Porque ele escoa com maior velocidade. Olha o meu eixo Y, eu tenho aqui velocidade. Então, A é o menos viscoso, ele escoa mais rápido. Então, a resposta certa era A, C, B e D. A, vamos ver aqui. César, Laura e Leandro. Vi que tem um pessoal que colocou aí embaixo, botou DBCA. Lembrem, se D ele escoa mais lentamente, ele é o mais viscoso. Certo? Vou até aqui já dar um print aqui no meu celular para não esquecer. Assim que acabar o eu anoto. Tranquilo? Tem uns exercícios aqui, pessoal. Eles são bem simples de treino para calcular massa específica, velocidade, ou massa específica, peso específico, de acordo com aquelas formas que a gente acabou de ver. Eu gostaria de lembrar também todas essas propriedades que a gente está falando. Elas estão nas tabelas, nos gráficos que estão disponibilizados para vocês lá no SIGA. Então, já baixa lá no SIGA.
que tem essas tabelas, ó, temperatura, massa específica, peso específico, para diversos fluidos. Então, a gente vai usar, é glicerina, né? Óleo sai, é o hélio, é o mercúrio. A gente vai precisar, então, saber qual é a temperatura para encontrar essas propriedades e entender como é que ele se comporta dentro do sistema, envolto por uma superfície de controle, que a gente vai delimitar um volume de controle para analisar esse fluido. Tranquilo? A lista de presença está no chat. Obrigada pela paciência de vocês no início da aula com aquela bugada que deu ali no sistema. Faz a lista de exercício que tem ou 5. Os três. Depois a gente vai mudando. Diego, obrigada para você também. Pessoal, aproveita o final de semana, dá uma revisadinha nesse conteúdo. É simples, é inicial, mas ele é fundamental para a gente seguir aqui. Já começar a fazer nossos cálculos, interpretar nossos sistemas, nossos fenômenos. Apareçam no atendimento, só reforçando quem estava aqui no início. Uma observação, acho que, sobre esse Google. A senhora mandou aí a lista de presença. No e-mail abaixo, ela botou e-mail, aí @ufrn.br. Não tem Edu, não? Tem um Edu no meio, né? É porque ia botar só @ufrn e acabei colocando. Parece que alguns e-mails constitucionais têm e outros não. Isso, mas coloca o @ufrn, dependendo do que vem depois. Mas obrigada pela observação, Ok, tá? obrigado. Nada. Pessoal, reforçando o horário de atendimento, tá? Olha aí, a gente tem uma diversidade de horários, de opções. Apareçam. Próxima quarta eu estarei ali naqueles horários. Mas tem o Felipe, tem o Ellen, tem o Schultzson, tem também o horário da professora Camila. Fiquem à vontade. Apareçam, por favor. Certo, professora. Paula, boa noite. Obrigada. Boa, Laura. Boa noite. Bom final de semana a todos. Saúde. Tchau, professora. Até mais. Tchau, até mais, César.